Fala, nossos estudantes, queridos professores e os estudantes aí do primeiro termo do ensino de jovens e adultos. Bem-vindos aí, mais uma aula de física com o professor Giba, o bruxo. Está de volta, falando hoje e acompanhado, bem acompanhado, né, com a bióloga, a professora aí nossa do SEMI também. Acabou de dar aula sobre DNA com o segundo termo. Nossa, bióloga do SEMI. Fala, Priscila, tudo bem? Oi, aí, pessoal do primeiro termo, sejam todos aí muito bem-vindos a mais uma aula de física, né, Giba? Apesar de eu estar aqui, eu vou tentar contribuir um pouquinho aí para a aula de física. Sempre, né? A gente vai falar dos planetas, que bonitinho. Ah, legal! Você gosta dos planetas, assim? Eu adoro os planetas. Adora, né? Eu adoro. Qual é o seu preferido, assim? Olha, eu gosto bastante de Saturno, eu gosto de Vênus, mas eu gosto dos planetas mais por causa dos nomes dos planetas, né? Da questão aí da origem dos nomes, a mitologia envolvida né? a respeito dos nomes. Os nomes dos planetas, né? Que tem cada vez que tem a ideia de um deus, né? Exato, né? Muitos deles aí, né, têm uma origem que vem dos deuses, né? Então eu gosto de Vênus justamente porque é a deusa da beleza, a deusa do amor, né? Ah, isso é bacana, Então eu gosto de Vênus. Muito legal. Eu pensei que comentou aqui dos nomes dos planetas, né? Pessoal, falar em nomes, a última aula que a gente falou um pouquinho dos planetas, falamos do sistema solar, né? A gente viu uma sequência de aulas aí de astronomia, então comentei um pouquinho do sistema solar, né? A origem do sistema solar, os planetas ali principais, e começamos a detalhar, primeiro, os planetas rochosos, os terrestres, tá? E hoje vamos falar dos planetas gasosos, os planetas gigantes, né? No caso. Então, o que acontece? Só para dar uma relembradinha para vocês, aqui na tela, aqui, ó, tem o nome da aula, né? Qual é o nome da aula de hoje? Planetas gasosos, tá? Já falamos dos planetas terrestres, hoje vamos falar dos planetas gasosos. E aí, tem aí os assuntos, né? Os assuntos aí que a gente vai trabalhar hoje são as características físicas dos planetas gasosos, né? E tem a interação com nossos estudantes, nossos professores aí, podem conversar aí, fazer algumas atividades com relação a esses planetas, né? Que é muito importante saber as suas características, né? E qual que é a diferença entre eles e os planetas rochosos, né? Qual as principais diferenças. E aí, pessoal, tem aqui, tá na tela para vocês aí, ó. Onde estão os planetas rochosos? Nessa figura aqui, ó. Eles estão aqui embaixo, olha, Pri, olha que bonitinho aqui embaixo. Olha, aqui tá uma escala para você ter uma ideia do tamanho, né, Pri? Tá vendo? Nossa, olha só, então eles são super pequenininhos, né? Com relação aos, né, os gasosos, né, ali. Tá vendo ali, ó, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, né? Comentamos com vocês aí na última aula os planetas terrestres, falamos da densidade, falamos da rotação, tempo de rotação, período orbital desses planetas, tá? No caso, comentamos um pouquinho sobre a relação, né, da densidade desses planetas, o tempo com relação a um em relação ao outro, tá? Falamos lá de Mercúrio, né? Falamos da temperatura, da gravidade, falamos de Vênus, falamos também da Terra e paramos em Marte, né? Aí, no caso, o último planeta terrestre dos quatro, né? Marte. Pessoal, e uma coisa importante, quando a gente fala de planetas, né, no sistema solar, Pris, sabia que existe a maior montanha do sistema solar? Você acha qual é esse planeta que tem a maior montanha do sistema solar? Olha, boa pergunta, viu, Giba? Eu não sei, mas... Cogita assim, qual que seria um planeta que tem a maior montanha do sistema solar? O que você acha? Olha, falam bastante ali do Everest, né, que está aqui no planeta Terra, né? Mas eu não sei se ele é o maior, viu, Giba? É pequenininho. Ele é pequenininho? A maior montanha do sistema solar está em Marte. Olha Chama só. Monte Olimpo, 20 quilômetros de altura. E o Everest tem 8 quilômetros. Olha só. Nossa, então o Everest não chega nem perto, né? Não chega escalar uma montanha dessa? 20 quilômetros? Nossa, 20 nem mil dá. metros. Nem dá. Mas aí, Giba, o Monte Olimpo que está em Marte também tem a ver com
com uma nomenclatura também É, mitológica. o Olimpo, né? Acho que tem a ver com a questão como o Olimpo é o lugar dos deuses, né? Dos deuses gregos, né? É a morada de Zeus. A Deus é tão alto que eles falam, então é o Olimpo, né? Olha, é verdade. Pensando nessa questão de altura, né? 20 quilômetros de altura. E aí teve satélites, né? Até pequenas naves que passaram por perto e tiraram foto ali do Monte Olimpo, né? Tem fotos aí que você encontra na internet que mostra o Monte Olimpo do ponto de vista de altura e de diâmetro também, né? Então ele é tanto maior em altura quanto em diâmetro. Diâmetro também. Olha só, muito bom, Então, né? a maior montanha do Sistema Solar fica em Marte. Monte Olimpo. Legal, né? Muito bacana aí. E aí, então, hoje vamos falar dos planetas gasosos, né? Os planetas gigantes. Pessoal, tá para vocês aí, ó. Aqui tem uma tabelinha com valores aproximados, né? Da o quê? Primeiro, o diâmetro desse planeta, né? Quando a gente fala de diâmetro, lembra, né? O diâmetro, estamos falando ali da distância ponta a ponta. Aqui tem, vou desenhar aqui uns que para te lembrar para os nossos estudantes. A questão do diâmetro, né? Porque às vezes os nossos estudantes, né, eles acabam confundindo diâmetro com raio, né? Então é interessante falar que o diâmetro, né? Eu estou falando aqui essa distância aqui, ó, de ponta a ponta, é o diâmetro do planeta, né? Se a gente pegar metade do diâmetro, tem um raio do planeta. Tem aqui o raio. Beleza? Então, o diâmetro do planeta. Aí, ó, Júpiter tem 142 mil quilômetros aí de diâmetro, Saturno 120 mil, aí vai para Urano é um pouco, 51.108 quilômetros, e Netuno 49.538 quilômetros, certo? De diâmetro. Beleza? Então, aqui, se a gente comparar aqui, o maior dos quatro, Júpiter. Exato, certo? é Júpiter. Júpiter é o maior dos quatro, dos gasosos. Beleza? Distância do Sol, em milhões de quilômetros. Então, Júpiter está a 178 mil milhões, né? 78 milhões de quilômetros com relação aí ao Sol, tá? Quando você fala distância, né? Com relação ao Sol como referência, né? Aí tá lá o Saturno, né? No caso, 1.429.406 quilômetros. Tá aí Urano e Netuno, que está a distância aí de 4 milhões aí, que dos quatro aí, é o mais afastado do Sistema Solar. Tinha Plutão, né, que está mais afastado ainda, né, mas Plutão ele foi reclassificado, né? Eu não vou saber para rebaixado, porque cuidado de Plutão, né, mano? É verdade. Plutão deu tanta alegria para os astrônomos, então não fala que é rebaixado, fico meio triste, né? Ele foi reclassificado. Sim, ele foi colocado numa outra categoria. Outra categoria, isso. Ele foi reclassificado para outra categoria, né? Chama de planetas anões, tá? No caso. E aí, você tem os planetas, aí ficou com 8 planetas no nosso Sistema Solar. Período da órbita, que é o tempo que leva aí para dar uma volta em torno do Sol. Então, Júpiter demora aí 11,86 anos. Olha, então, se você morasse em Júpiter, a cada 11, quase 12 anos aí, você completaria 1 ano de vida. Olha que interessante, né? Passou 11 anos. Pensou? Aí passou 11 anos, a criança, depois de 11 anos, quantos você tem? 1 ano. Depois de 11 anos. Na Terra passou 11 anos, né? Poderia ser assim. Né? Passou 11 anos aqui, só que ela deu uma volta, só uma voltinha, só 11 anos. Então a pessoa lá ia ter, né, praticamente uma idade muito avançada com relação à nossa, né? Pois é. A cada 11 anos ele tem 1 ano de idade. Pois é, poderíamos adotar essa... Pessoa, uma criança jupiteriana. Se tivesse uma criança jupiteriana, você vai ver, quando ele tivesse a idade do meu filho, 4 anos de idade, né? 4 vezes isso aqui, você vê quantos anos ele teria morando em Júpiter, né? Praticamente ele dava 44 anos, né? 4 anos de idade aqui, quase 44 anos. E novinho, né? Super andando correndo com 44 anos de idade. Pois é. A pessoa, beleza? A gente tem ideia de noção de tempo, tá, pessoal? De tempo com relação aí, se a gente usar o Sol como referência, né? A gente usa o Sol como referência, no caso. Já Saturno, 29, quase 30 anos, né? Que demora para dar uma volta em torno do Sol, a cada 30 anos dá uma volta em torno do Sol. Urano, 84 anos. Então, uma pessoa de 84 anos lá é uma pessoa nova, né? Aqui super já é uma pessoa de idade. Exato. Lá é a pessoa novinha, né? Com 84 anos, deu uma volta em torno do Sol. Novinha, nem acabou de nascer. E, olha, Saturno, 164 anos. Então, tem como você ter 164 anos? Tem. Lá, você morando lá. E se pudesse morar, né, pessoal? Se você pudesse morar, lembrando que estou falando de planetas gasosos, tá? Lá não tem uma região sólida para você pisar, né?
é gás tóxico, né? Densidade altíssima, né? Temperatura altíssima. Então, tem como você andar num planeta desse, tá bom? Mas se fazendo a brincadeira com relação ao tempo, né? Então, uma pessoa podia viver há 164 anos lá, com tranquilidade, lá em Netuno, né? No caso. Aqui é impossível, né? O tempo médio aqui é de 85 anos. Então, aqui em relação ao período da órbita. Aí, período de rotação. Professor Giba, rotação, lembra? Rotação tem a ver com movimento em torno do seu eixo. Então, no caso Júpiter, 9 horas e 48 minutos. A cada 9 horas, dá uma volta em torno do seu eixo. No caso da Terra, 24 horas. Né, Pri? É isso aí. Então, ali está girando muito rápido. Então, Júpiter é um planeta que gira rápido, né? 9 horas. A cada 9 horas está girando rapidamente no seu eixo. Quer dizer que o dia lá teria 9 horas? Pois é. Um dia lá teria 9 horas. Aqui um dia tem 24 horas. Lá tem 9. Então, praticamente aí, enquanto passou um dia 24, vai 3, 27, vai quase 3 dias lá. Aqui passou um dia, passou 3. Legal também essa questão do tempo, né? Como a gente tem ideia de tempo. Saturno, 10 horas e 12 minutos. Então, um dia tem 10 horas, tem um dia em horas. Aqui, Urano, menos 17 horas, porque mesmo que está dando rotação, está a rotação sendo negativo, tá? Contrário dos outros planetas. Por isso que a gente usa aqui o negativo, tá? E Netuno, 19 horas e 6 minutos. Então, cada quase 20 horas aí, Netuno dá uma volta em torno do seu eixo, né? No caso. Beleza aí, pessoal? Aí são as características principais, gerais, dos planetas gasosos. Beleza? E vamos falar um pouquinho de cada um, né? Júpiter. Densidade de Júpiter, né? Pri, quando a gente estudou os planetas rochosos, o que acontece? Os planetas rochosos, a densidade deles eram parecidas, né? Da Terra, de Marte, né? De Mercúrio, de Vênus. Se a gente olhar bem a densidade, é bem parecida ali. 5 ponto alguma coisa, né? 5.2. Não tinha uma diferença gigantesca, né? No caso. Agora aqui a gente vai ver que já é uma diferença, de densidade, né? Ó, a densidade de Júpiter é 1.3 gramas por centímetro cúbico, né? No caso. Bem baixo aí, né? Com relação aos planetas rochosos. E tem a ver com o quê? Com a composição química do planeta, né? Os planetas rochosos têm metais pesados, né? Sim. E aí tem relação com a densidade, tá? Gravidade pessoal, a gravidade aqui é superficial, tá? Isso é importante falar para os nossos estudantes. Ó, praticamente aí o dobro da gravidade da Terra, né? Então ali, sim, a Terra, vamos usar a Terra como 10, então a gravidade de Júpiter é 26,4 metros por segundo ao quadrado. Vamos relembrar ao estudante que eu posso calcular o peso, né? O nosso peso está relacionado à gravidade, né? Não pode esquecer que o peso é uma força, né? É a força que o planeta está te puxando para o centro do planeta ou para o centro da Terra. Então, o peso seria o quê? Você pegar a massa e multiplicar pela gravidade, eu tenho o nosso peso em cada planeta. O que quer dizer isso, né, Pri? Que o nosso peso ele varia. Porque depende da gravidade, né, Pri? Então, o nosso peso está variando de acordo com o planeta. Agora, a nossa massa... A nossa massa não. Não tem como, né? Escapar aqui. Então, por exemplo, se for um elefante de 1 tonelada, ele vai ter 1 tonelada em qualquer planeta, né? Sim. 1 tonelada. Mas ele pode ter peso 0? Se a gravidade for Isso, 0. Isso aí. Olha a Brita, tô esperta. É, que pegar a Brita. Tá esperto. É isso aí, Brita. Se a gravidade for 0, pessoal, até o elefante tem peso 0. Certo? Mas a massa dele continua sendo 1 tonelada. Né? Ele continua tendo massa de 1 tonelada. Então, o peso dele é 0. Se o peso dele é 0, ele vai flutuar naquele lugar. Né? Peso 0 e flutua. Não tem interação gravitacional. Isso aí mesmo. Ó, a atmosfera de Júpiter, 90% hidrogênio. Uau. Bastante brilho. 10% de hélio só. É possível você respirar num lugar desse? Não. Impossível. Impossível, pessoal. Vida ali, né? Que a gente conhece hoje, impossível aí no caso, né? 94% de hidrogênio, né? Temperatura média no caso da noite, a temperatura da noite de Júpiter, menos 150. Ó, o pessoal estava reclamando da temperatura no Brasil, né? Aqui em São Paulo, né? Nossa, tá 4 graus aqui, ó. Olha lá. Menos 150 graus Celsius. Vai viver em menos 150, isso, né? Vamos ver. Não reclama não. Não reclama não. Vamos cuidar da Terra, pessoal. Cuide da Terra. A temperatura tá. Cuide, hein? Porque aqui, ó,
Planetas gasosos não tem nem como você cogitar morar lá. Nem tem como. Primeiro que você vai nem pisar lá, né? Vai, Pri. Nem pisar você vai. É mais fácil flutuar. Ó, já a densidade do Saturno é menor que a densidade da água, ó. 0,7, Pri, ó. Quer dizer que Saturno podia até boiar no oceano, ó. Que beleza, ó. Olha, Né? interessante. Né? E a densidade de Saturno é menor que a água, né? No caso, se botar Saturno no oceano, ele flutuaria, né? No caso. 0,7 gramas por centímetro cúbico. Gravidade de Saturno, ó, um pouquinho, quase próximo da Terra, né? Aí, ó, 11,6. Gravidade superficial, né? A atmosfera aí, hidrogênio em peso, né? 97%, 3% de hélio, certo? Temperatura também aí, menos 180 graus Celsius, né? Temperatura sempre negativa, porque tem a ver também com a questão que são planetas que não têm uma atmosfera, como, por exemplo, para absorver essa radiação, para aquecer, né? Então, a maioria dessa radiação, ela é absorvida, mas já é dissipada, né? Para o espaço. Então, você mantém uma temperatura muito negativa, né? Ou ele é muito negativa ou é muito positiva também, né? Aí tem o extremo, né? No caso. Que é igual a questão dos planetas rochosos. No caso de Mercúrio, ou ele é muito quente ou ele é muito frio, né? O Mercúrio. Estou falando de planetas rochosos. Esse aí, Saturno. Urano, pessoal. Urano, o que acontece? Urano tem uma questão muito legal de Urano, pessoal, que ele tá girando, né? Contrário, ó, aqui Urano também tem anéis, né? Nem todo, quase todos os planetas gasosos têm anéis, mas alguns são mais detectáveis, né? No caso, por exemplo, de Saturno. Urano também tem anéis. Mas olha como é que o Urano está girando em torno do Sol, ó. Ele gira ao contrário, ó. Tá vendo, Pri? Aqui que é como fosse aqui, vamos colocar ali aqui seria o norte, aqui seria o sul dele, ó. Tem uma ideia, né? Então ele está girando ao contrário. Então, tem uma hora que a radiação solar, né? Fica mais tempo na parte do norte do planeta do que a parte do sul. Então aqui fica mais, a vez fica aqui mais quente e aqui mais frio. E aí depois ele inverte, né? Depois ele acaba invertendo. Então ele gira no sentido contrário, né? E aí, professor Giba, qual que é a explicação que os astrônomos se depararam com essa questão, né? Como é que né? Tá certo, ó, o sistema solar teve a questão do sistema solar. Como o sistema solar ele foi ali, a questão de você ter lá uma nuvem que gerou aí o Sol, né? E colapsou, gerou o Sol. E a parte da periferia ali dessa nuvem, né? Essa nuvem de gás gigantesca, começou a gerar os planetas. Então eles estão praticamente no mesmo plano, chama de eclíptica, tá? No mesmo plano ali, girando em torno do Sol. Beleza? Ali, na mesma região, no caso, girando praticamente no mesmo sentido. Né? Todos no mesmo sentido ali. A gente usa como esse valor aqui, o polegar negativo para cima, então eu estou girando assim, ó, sempre nesse sentido. Tá? E aí, só que aí, Urano está girando, né, emborcado. Está girando assim. Sim. Então ele está girando emborcado. Então, uma das explicações que tem quando foi a formação do sistema solar, você tinha uma quantidade enorme também de rochas, de asteroides, de meteoros, assim por diante, e aí pode ser que acabou chocando Urano, fazendo que ele tenha essa... E aí ele entortou. Entortou, né? Aí ele continuou rodando ali, continuou rodando nessa posição, né? Assim como tem explicação com relação à Lua, né? Nosso satélite natural, né? Que aí tem muitas teorias que falam que a Lua estaria junto com a Terra, e devido ao impacto que aconteceu no início do sistema solar, a Lua ela foi separada da Terra, tá? Então tem essas explicações aí. Por quê? Porque tudo que a gente fala hoje de sistema solar, tudo que a gente fala no início do sistema solar é um início turbulento, né? Sim, tem uma época muito turbulenta, radiação e assim por diante, partículas, tinha muita meteoro, muitas rochas, o impacto era grande nessa época, né? No início da formação. Exato. Então aconteceu várias questões também de as crateras que tem na Lua, tem a ver também com isso, né? Muito bombardeamento ali no caso, tá? E até mesmo, né, Giba, na Terra primitiva também a gente tinha bastante dessas instabilidades, isso, né? Quando a gente fala da origem da vida e tudo mais, na Terra primitiva também a gente tinha as instabilidades, a gente tinha também os raios, então era uma atmosfera também bem difícil também de se viver, né, na Terra primitiva. Quando discutiu a questão da vida na Terra, né, Pri? A evolução química da vida, né? Então, como que a atmosfera ela foi se moldando com o tempo, né? Exatamente, né?
E até mesmo quando a gente fala da origem da vida, aí entra também a questão da panspermia, né, Giba? Que muitos dos compostos que a gente encontra, né, muitos deles estão presentes aí nos planetas, em outros planetas, né? Então, possivelmente, através aí de meteoros, esses compostos chegaram na Terra, né, para formar, então, os primeiros indivíduos. Então, aí a gente tem também a questão da origem da Terra, a origem da vida na Terra, também através aí da panspermia, né? Panspermia. E é uma coisa muito importante, que a gente fala, por exemplo, de relação à vida na Terra, né, a evolução da vida, é a questão principal que a gente fala, quando a gente fala de planetas, é a atmosfera. Né? Então, exato. A atmosfera é a base essencial ali para, por exemplo, primeiro para a temperatura, conseguir pra manter a temperatura. manutenção da temperatura, né? exato. Tem que ter ali não só a questão da temperatura, mas há certas quantidades de gases, né? Certos gases também é importante, o CO2 é muito importante. Sim, exato. Né? Manutenção da temperatura, manutenção dos gases, isso. A manutenção mesmo da luminosidade em si, né? Isso mesmo. Então isso é importante. E a questão também de... A atmosfera também ela ajuda a proteger também um pouco o planeta de certas... por exemplo, algumas rochas que acabam entrando, depende do tamanho da rocha, ela acaba se fundindo ali na atmosfera devido ao calor, né? O atrito com calor, então ela ajuda também na proteção da Terra, né? A questão dos gases, a questão do manter a temperatura média da Terra, porque tem dos gases de estufa. Mas, nem que a gente estive nos planetas terrestres, lá em Mercúrio, né, a quantidade de CO2 é tão grande, né, tanto em Mercúrio como também em Marte, que aí o efeito estufa é gigantesco também, aí a questão da vida naqueles planetas também. E aí também fica difícil também da manutenção da vida lá, né? Isso. Então é muito importante falar um pouco como um ambiente físico, né, e químico e biológico é importante para exercer uma questão da questão da vida, né? Como que a vida ali surge, umas questões fundamentais de uma atmosfera primitiva. Aí teve os cientistas, né, Bri, que fizeram uma simulação, né? Sim, exato. Aí a gente tem ali, né, o Miller e o Urey que fizeram simulações a respeito da origem da vida e fizeram mesmo um aparato, um equipamento para simular como seriam, então, a atmosfera primitiva. E aí eles conseguiram, através dessa simulação, eles conseguiram formar pequenos compostos complexos. E a partir daí, então, acabou se estabelecendo uma teoria que é a evolução química. Evolução química, é isso aí, pessoal. Muito importante. Teremos também algumas aulas, estudantes, sobre a questão da vida na Terra, a vida no universo, né? Discutimos também as probabilidades de encontrar vidas, micro-organismos, não só no Sistema Solar, em outros planetas, mas também em outros lugares aí da nossa galáxia, né? Também a gente fala um pouquinho para você da nossa galáxia. E aí, Urano, né? Tem essa questão aqui, o Urano está girando, né? Meio que emborcado, né? Devido a esse impacto que houve no passado do Sistema Solar, né? Então, tudo que a gente fala hoje, e observa hoje de modificação, a gente tenta buscar a explicação lá no passado do Sistema Solar para falar, ó, por que acontecem tais fenômenos e tais questões. Então, aí já falamos um pouco de Urano. E o nosso último planetinho, Netuno. Netuno é um deus da água, né? O deus do mar, né? É um deus grego, o deus do mar, né? O grande Netuno, né? No caso, tem o tridente, né? Tridente, exatamente. Beleza. Aí, olha lá, a densidade de Netuno já é 1,7 gramas por centímetro cúbico, né? Praticamente um pouco parecido com os anteriormente lá, fora a questão de Urano. E a gravidade dele, aqui a densidade dele é 1,7, a gravidade dele é 11,9 metros por segundo ao quadrado, né? Gravidade superficial. E aí a atmosfera não tem jeito. Ó, 74% hidrogênio e 20% de hélio. Então, o que a gente conclui? Os planetas gasosos, na sua maioria, é composto de hidrogênio e hélio. E hélio. Uhum. Né, no caso. Ou seja, oxigênio, zero. CO2, né? Os gases que é importante, zero. Então, não tem como. Temos que cuidar dos planetas terrestres, no caso, a Terra. E a Terra está numa área chamada uma zona habitável, que tem todas as características ali, distância do Sol. Então, muito importante também lembrar disso, né? Estamos numa zona habitável. Os planetas gasosos estão para lá da zona habitável, né? Então, por isso que vida ali nos outros planetas é praticamente aí vida, né? Pode ter, existe a vida do ponto de vista micro-organismo que vivem em situações, né? Situações que
favoráveis a eles se desenvolver, né? Assim, de ambientes extremos, Extremos, né? Que a né? gente chama. Como aqui Como é que também. chama essas bactérias que vivem em extremófilos, né? Como é que é? Que vivem em lugares extremos, né? Isso mesmo. Em alta temperatura, pressão. Sim, salinidade. Salinidade. Né? Então, a gente tem aqui mesmo na Terra, a gente tem, né? Como você bem mesmo lembrou, ali algumas bactérias, arqueobactérias, que vivem em ambientes Lugares extremos. Bacana essa parte aí. Então, o que acontece? E aí, temperatura média de Netuno, menos 220 graus Celsius no período noturno, né? Praticamente aí, né? Viver num lugar desse, totalmente impossível aí você ter acesso a uma questão dessa aí, no caso. Pessoal, beleza? Então, falamos de Netuno, comentei um pouquinho da questão que é muito importante. Qual que são as características físicas dos planetas, né? No caso, olha, muito importante comparar, os planetas gasosos com os planetas terrestres, né? O que tem em comum, né? Os planetas gigantes. O que tem em comum nos planetas gigantes? Que a maioria são formados de hidrogênio, né? O que tem em comum, né, Pi? Exato. Hidrogênio e hélio, a maioria. Hidrogênio e hélio. E dos planetas terrestres? A maioria tem metais, ferro, assim por diante, né? Então a densidade já varia bastante. Beleza? Pessoal, então é isso. Para finalizar aí essa aula de hoje, conhecendo mais os planetas gigantes, os planetas gasosos aí. Olha, aí tá a habilidade para vocês. Com relação, estamos trabalhando nessa habilidade aí com relação ao terceiro bimestre. E aí, fechou, Bri? Legal, fechou, né? Super bacana. Adorei a aula de hoje, Gostou? viu, Giba? Muito obrigada pelo convite, viu? Obrigado eu que estou aqui com a gente aqui, sempre participando aqui. Biologia, física, sempre a ser da natureza aqui com a gente. Evoluindo nos conhecimentos do bruxo! Tchau, pessoal. Até a próxima aí. Tchau, Bri. Obrigado, hein? Tchau, tchau, gente. Valeu, Giba. Até mais.